Hello, guys. Eu tava aqui compartilhando. Me avisem, por favor, se tá dando pra ouvir, que eu coloquei o microfone aqui, ó. Fiz a gambiarrete. Tem aluno meu aqui e tá aproveitando pra me ver falar em português. Aham. Pensa que eu não sei, né? Que é só por causa disso que vocês estão aqui. Pensa que eu não sei. Hello, Danilo. Hello, Maria Eduarda. Ai, gente, obrigada. Good evening, Sabrina. Obrigada por estarem aqui. Já vou pedir de cara para vocês compartilharem com os seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, que precisam saber por que elas ainda não falam inglês. Já compartilha, clica no aviãozinho aí. Ajude mais pessoas a se desbloquearem. Eu não consigo mandar para mais gente, então vai ficar nisso mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir então, né? Tá tudo certo. Deixe-me saber. Ah, então, porque já estão rindo, então. Hello, Ana Paula. Hey, Douglas, thank you for coming. Sister. Tem aluno meu que tá aqui, que falou que não ia ter aula, não ia assistir aula pra estar aqui. Então, eu tô verificando mesmo. Vamos ver se vai ficar até o final. Perfect. Muito bom. Excellent. Já compartilharam, então? Ajuda aí, gente. Ajuda a teacher. Ajuda a teacher não, na verdade ajuda seus amigos aí, né, pô. Beleza, gente. Então vamos lá. Ih, já caiu minha gambiarra aqui. Não é muito boa, não. Share. Vamos lá. E aí? Pra que é essa live? Envia link pra geral. Isso aí, envia link pra geral. Gente, seguinte. Tem muita gente que não me conhece. E tem gente que me conhece das redes sociais. E tem gente que me conhece da vida mesmo. Então é o seguinte. Uma característica muito grande, muito forte minha é... Eu não sou amiga de planejamento. Não adianta. Eu não sei planejar. Não sei. Não vai. E assim, se eu planejo, não acontece. É mágico. Então assim, tipo... Deu o clique na minha cabeça, veio a ideia, então eu preciso fazer isso pra ontem. Inclusive, essa live só demorou até hoje pra acontecer, porque ontem eu realmente não tinha tempo. E aí eu resolvi agendar a live pra hoje. Mas eu até dei um nome pra essas lives que vão, se Deus quiser, acontecer com mais frequência. Mas eu não vou planejar, porque eu quero que aconteça. Então, não é um planejamento. Mas o nome dessas lives será Live Súbita, tá? Então, tipo, às vezes eu vou avisar, às vezes eu não vou avisar. Mas, assim, eu tô estudando muito ultimamente. E eu não quero ficar vindo aqui pra ficar dando dica de inglês pra vocês. Porque isso vocês têm pra caramba aí no YouTube, no TikTok, no Quai. Então, vocês têm já isso daí. Nossa, me emocionei. Desculpa. Então, isso vocês já têm. Eu não preciso vir aqui para fazer isso para vocês. Mas eu quero ajudar você que tem acesso a aulas, que tem acesso a livro, que tem acesso a essas dicas, a usar essas dicas. Colocar em prática, tá? Desbloquear essa coisa que você tem. Ah, o inglês tá lá em cima, eu não consigo falar inglês. Por que você não consegue falar inglês, cara? Você já tem inglês o tempo todo dia você tem inglês. Vamos botar isso em prática. Mas primeiro a gente precisa descobrir por que é que isso não entra em prática. Muito estranho te ver falando em português. Já acostumou, né, Mariana? Já acostumou, olha que maravilhoso. Mariana é minha aluna do meu programa de imersão continuada. Ela está há quase 3 meses, está indo para o 3º mês completo. E ela já tem aula comigo em inglês. Inclusive, ela tem que falar inglês comigo e ela está fazendo isso. Tá, gente? Então, é isso que eu preciso falar para vocês. Funciona, dá, tá bom? Ana Paula, Maria Eduarda. É estranho, né? Mas vamos lá. Tem gente que diz que a minha voz muda também, né? Quando eu tô falando inglês, quando eu tô falando em português. Então vamos lá, gente. Ó, primeira coisa que eu preciso fazer é me apresentar pra vocês. Eu sou a Fanny
e eu sou especialista em ensinar a estudar em inglês. Gravem isso, tá? Eu sou especialista em ensinar a estudar em inglês. Gravem isso. E aí, essa live, como eu já disse para vocês, essa live é para responder por que é que eu ainda não falo inglês. Eu aí, no caso, vocês, tá? Gente, de novo, lembrando, compartilhem essa live. Compartilhem essa live com seus amigos. E aí, o que acontece? Pra gente responder essa pergunta, deixei tudo anotadinho aqui, ó, bonitinha eu. Então, ó, pra gente responder essa pergunta, eu preciso que você responda pra mim a seguinte pergunta aí nos comentários. Qual é a sua história com o inglês? Tá? Eu quero que você me, assim, resume, tá? Como é que foi o seu contato com inglês? Lá na escola, muda naturalmente mesmo, mas eu gosto das duas versões. Ah, você é minha irmã. Então, olha, pra gente responder essa pergunta, pra gente começar a tentar responder essa pergunta, porque eu ainda não falo em inglês, você vai responder pra mim nos comentários agora. Na escola, como e quais eram as atividades que você fazia na aula de inglês? Responde pra mim que eu quero saber. A maioria vai responder a mesma coisa, mas põe aí nos comentários. Como eram as suas aulas de inglês no colégio? O que você fazia? O que o professor trazia para você fazer no colégio? Bota aí nos comentários para mim. Eu sei que demora um pouquinho para aparecer aqui, mas bora lá. Eu quero ver o que acontecia na sua aula de inglês. Ensino fundamental era péssimo. Então, mas explica para mim o que vocês faziam no ensino fundamental ou no ensino médio? Como que era a aula de inglês de vocês? Gramática, leitura, dinâmica, apostila e conversa. Ó, essa dinâmica, apostila, a dinâmica e conversa, tinha dinâmica ou a aula era dinâmica? Acho que a aula era dinâmica, né? Conversa era legal, então você tá na frente aí. É ruim porque não tinha nenhum incentivo para falar. Gramática, no colégio o professor não passava absolutamente nada. Verbo to be, o bendito verbo to be. Que mais, gente? Que mais? Coloca aí, o que vocês viam? Ah, tinha dinâmica em inglês. Caroline, legal. Nossa, bacana, você teve aí uma aula bacana. Ah, Mariana, aprendendo através de tradução. Pois é. Aprendendo através de tradução. Danilo, então, interagir com nativos é caro mesmo. Mas tem um jeito de você conseguir melhorar e destravar o inglês que você consumiu, que você aprendeu, de um jeitinho mais barato, tá? Gramática antes. Então, pois é. É isso aí mesmo. O que acontece, né? Desde que a gente começou a ter aula em inglês, aliás, de inglês, no colégio, a gente tem a apostila ou o livro, né? Quando tinha. Eu, na minha época, tinha um livro. Na minha época, tinha um livro. E esse livro tinha historinhas. E depois dessa historinha, você tinha algumas perguntas de interpretação de texto, né? Então, as perguntas eram sempre direcionadas a trechos do texto, então você só tinha que achar a referência daquela pergunta no texto e copiar a resposta, estava tudo certo. Você não precisava nem entender o que estava escrito ali, você só precisava achar onde estava a resposta e colocar lá, né? Então, essa é a base do ensino de línguas no Brasil, tá? Isso no colégio. Se você fez algum cursinho de inglês, você ainda teve aí uma certa oportunidade de ter ouvido o seu professor falar em inglês com você durante a aula, tá? Mas não são todos os cursinhos que te dão esse recurso. E, principalmente, se você começa lá no básico, né? Se você entrou no cursinho de inglês lá no básico, você com certeza teve aulas em português. Ou você até teve aulas em inglês, mas
o professor traduzia para você porque você não entendia. Ah, professor. Hello, Bruno. Good to see you here. I'm fine, dear. Então o professor te fazia perguntas, você não entendia e você pedia pro professor, o que é isso aqui em português? O que quer dizer isso daqui? Aí você ia lá e já pegava um português de novo. Então, você tinha aula de inglês? De verdade, responde pra mim, você tinha aula de inglês? Sim ou não? Quando você teve aulas de inglês, você teve aulas de inglês? Sim ou não? O que você acha? Coloca aí nos comentários pra mim. Teve aula de inglês? De verdade? Você aprendeu inglês? De verdade? Ou você ficava sempre... Não, né, Mari? Não, Douglas. Não, com certeza não. Você sempre ficava ali no português. Mesmo que você tivesse que ler alguma coisa em inglês, você não lia em inglês, você traduzia. Ó, o material escolar de todo adolescente, o que era? O que tinha que levar na época, né? Hoje os meus alunos que estão aqui mais novinhos não têm isso, pelo menos não tem o costume. Mari, Maria Eduarda tá certo, na escola não tem, no cursinho de inglês tem um pouco mais. O que acontecia? A gente sempre tinha que comprar um dicionário inglês-português. Tinha que comprar um dicionário inglês-português. Por quê? Porque aparecia lá o texto que você tinha que ler e você tinha que responder as perguntas e você não sabia o que estava escrito na pergunta. E não dava para ficar chamando o professor toda hora para ele traduzir para você. Então, todo mundo tinha um dicionário inglês-português ali para poder resolver esse problema. Então, gente, o que a gente tinha no colégio? A gente tinha música. O que a gente fazia com música? Traduzia a música, né? Ou, na melhor das hipóteses, né? A gente recebia do professor uma folha com algumas palavras da música faltando, alguns trechos da música faltando, e a gente tinha que ouvir e tentar preencher, né? Esse na melhor das hipóteses, mas nas outras situações, o que a gente fazia? A gente traduzia a música. Verbo to be, com certeza, que o verbo to be é a única gramática que todo mundo lembra, mas também não entende e não sabe usar, né? Então, pra que lembrar de um negócio que você não sabe usar? Ai, meu Deus. Aí seu cérebro faz o quê? Bloqueia. Depois a gente tinha tradução, com certeza, tradução direta, né? Você pegar ali um texto e traduzir aquele texto. Eu, inclusive, tive um professor no ensino médio que passava textos, assim, do tamanho de uma folha de caderno e a gente tinha que traduzir aquele texto e entregar para ele. Ele corrigia? Não sabemos, nunca saberemos. Mas a gente tinha que fazer aquilo lá, né? E interpretação de texto, que foi o que eu falei para vocês. Não era bem interpretação de texto, porque interpretar texto é você ler, entender e conseguir discutir aquilo ali, ou pelo menos explicar. Isso é interpretação de texto, né? Agora, você responder. A gente falar em português, você mata a gente. Bruno. Lá não pode, de jeito nenhum. Então, quando a gente pega essas perguntas sobre texto, você não. É pergunta pronta, daquela resposta pronta, você não tá nem pensando, você só tá copiando, né? To be me dava raiva, sempre a mesma coisa, em qualquer lugar que fosse ensinar idiomas. Exatamente, é um suplício, É uma coisa muito chata, porque você não aprende, né? Você fica ouvindo para sempre um negócio que você não sabe para que serve, né? Por quê? Porque ele não é ensinado na prática, no uso. Ele é ensinado na tradução. Qual que é a primeira coisa que o professor do colégio fala para você do verbo to be? O verbo to be é ser e estar. Pronto, traduziu. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com o verbo to be? Você não vai fazer nada. Você continuou estudando em português, tá? Então, olha só. Vamos lá. A gente respondeu essa pergunta. Obrigada por quem participou. Deus abençoe. Vamos para a próxima agora, tá? Próxima pergunta. Vamos lá. Não, antes da próxima pergunta, eu preciso falar para você o seguinte. Primeiro passo para você descobrir por que você
ainda não fala em inglês, ainda, eu digo ainda, porque há esperança. Há esperança, senhoras, senhoras e senhores, há esperança. Vamos lá. Você não foi ensinado a pensar em inglês. Você nunca pensou em inglês. Você nunca precisou pensar em inglês. Já parou para pensar nisso? Ó, é muito pensar. Mas você já parou para pensar nisso? Você já avaliou todas as aulas de inglês que você já teve até hoje? Você foi incentivado a pensar em inglês alguma vez? Se você foi, agarra nessa lembrança que você tem, nessa memória aí, porque é uma bênção. Eu lembro de uma vez que eu vi isso, eu disse, eu ser sem conjugar. Fiquei na tradução mesmo. Misericórdia, né? Ah, pelo amor. Então vamos lá, você não foi ensinado a pensar em inglês. Você foi ensinado a pensar sobre inglês. Sobre. Eu penso em português para pensar em inglês. E aí, Ana Paula, que eu sempre falo na sala de aula, no português. E quando eu digo no português, é no português na sua cabeça. Porque se a gente fica pensando em português, a gente tende a traduzir. E tradução não te ajuda, tradução só te atrapalha. Do jeito que uma língua é desenhada, a outra foi desenhada de forma diferente. Então, ó, o lance é pensar em inglês. E aí você destrava para sempre. Nunca mais você vai ter problema para falar em inglês. E nem para entender. Muito menos para entender. Então, bora, ó. Agora eu vou para a segunda pergunta. Vocês descem o dedo aí. Já compartilhou com seus amigos? Compartilha, gente. Please, ajudem, sejam solidários. Ajudem seus amigos a destravarem esse bloqueio horroroso. Olha a quantidade de tempo. Gente, pelo amor de Deus, quanto tempo vocês estudam? Vocês já entraram em cursinho, já fizeram um monte de coisa em inglês e até agora vocês não falam inglês. É muito tempo perdido, muita oportunidade jogada fora, ó. Próxima pergunta. Responde para mim nos comentários. Como foi que você aprendeu a falar português? Não é difícil, hein? Responde aí. Como foi que você aprendeu a falar português? Como é que foi? Como é que começou essa saga? Esse momento aí que chegou na sua vida um livro em português e você tinha que ler. Karen, falando. Bruno, faz inglês desde os 5. My goodness. Mariana, quem é meu aluno já sabe a resposta. Karen, Mariana. Douglas, lendo muita literatura brasileira de Portugal. Não, Douglas. Isso não é aprender, isso é aprimorar. Minha mãe e meu pai me ensinaram. Very good, Bruno. Ouvindo mamãe dizer, fala mamãe. Maria Eduarda, não faço a mínima ideia. Gente, a gente aprendeu, Sabrina, círculo social, contexto, sim, contexto. E minha irmã fala irmã. Até hoje, né? Até hoje, né, irmã? Sim, a gente aprendeu a falar português consumindo português o tempo todo, pelo amor de Deus. A gente nasceu e a gente foi bombardeado por português o tempo todo. Vovô, tio, tia, periquito, papagaio, todo mundo falando em português o tempo todo com você. E te mostrando 1 milhão de vezes a mesma coisa, e te falando aquilo lá, a mesma coisa. Até você conseguir repetir, esboçar. Você esboçou primeiramente. Você não falou, tá? Você esboçou alguma coisa parecida com aquela palavra, certo? Então, o que acontece, assim, a gente pega um bebezinho e aí fica lá, achou, e cadê, não sei o quê, e mostra uma bola, eu não tenho nada de criança aqui na minha casa, mas enfim, mostra uma bola, isso aqui é a bola, e a bola, 1.399.000 vezes, até a criança falar bó, a criança falou bola, é ou não é? Até para falar errado, eu vindo repetindo, exatamente isso, gente. A gente foi bombardeado de português o tempo todo.
E o que aconteceu quando você foi bombardeado de português o tempo todo por todo mundo que estava à sua volta? Você entendia tudo o que eles estavam falando? Você entendia? Sim ou não? Você estava lá sendo bombardeado, todo mundo, seus pais conversando, você ali perto, seus irmãos conversando, brincando, você ali perto, na escolinha, professor falando, não sei o que, outras crianças murmurando alguma coisa, e você perto. Você entendia tudo? Você entendia absolutamente tudo? Passava programa, televisão, desenho, você entendia as piadas? Você conseguia... Não! Bruno, você é incrível. Se você sabia de tudo desde o começo, olha, parabéns. Cantando música toda a gente canta música errada até hoje. Tem música em português que a gente canta errado a letra, porque o som confunde. Quantas vezes passa vergonha de cantar música errada em português? Então pensa bem, gente. A gente não repetia tudo certo. A gente não entendia tudo que eles estavam falando pra gente, né? Mas mesmo assim, você foi consumindo aquilo ali, certo? Então o seu cérebro foi desenhando. E outra coisa, você teve outros estímulos, né? Você visualizava, você ouvia, você tocava, você repetia. Então, isso tudo são as 4 habilidades, tá? Então, a gente ouve, a gente identifica o que a gente ouve com a visão, a gente repete, a gente usa e aquilo ali nunca mais se perde. A gente nunca mais esquece. Fanny, passa jogo. Não vou passar jogo nenhum aqui. Entender umas coisas daquele seriado para todas as crianças, isso porque sei de cor. Exatamente! Se eu erro algumas palavras em português nas músicas, imagina em inglês. Ana Paula, exatamente. É normal, faz parte, gente, faz parte, mas é necessário que você entre em contato com a língua que você quer aprender, tá? Então, olha só, a gente aprendeu consumindo e repetindo incansavelmente por anos, mesmo sem entender. Hello, Vanessa, good to see you here. Em inglês eu sou Alcione mesmo. Mas eu adoro tentar falar a palavra certa, a velocidade da cantora. Então, esse é um desafio ótimo. Eu fazia muito isso. Eu era muito fã, ainda sou, da Britney Spears. Ela cantava algumas músicas bem movimentadas. Adorava ter esse desafio de cantar junto com ela. Isso me ajudou muito no ritmo, na pronúncia, tá? Não indico para todo mundo aprender com música, não, porque música é tricky, tá? É perigosinho. Eu acho que eu pausei os comentários aqui, ou é impressão minha? Não, acho que... Ai, não sei, gente. Não sei mexer nisso aqui. O que tá acontecendo? Tá bom, bora. Bora continuar. Então, vamos lá. O que eu tava falando? Que a gente consome, certo? A gente consome e a gente repete, né? E pra gente fazer isso com o inglês, a gente precisa transferir o inglês pra nossa realidade. Eu assisto alguns vídeos no YouTube em inglês, mas a série só em português. Ó, tá vendo? Tá perdendo tempo, Ana Paula. Pausou não? Beleza. Só vejo Netflix, a maioria em inglês. Excelente, excelente. Mas olha aqui, vou fazer uma pergunta. Você, quando assiste em inglês, você coloca legenda? Não me deixou ouvir música. Não deixei o Adriano ouvir música. Cuidado com as músicas, gente, pelo amor de Deus. E olha, cada coisa que o povo coloca para casamento, umas músicas de término, umas músicas de... Olha, vou falar um negócio pra tu. E hoje em dia, dá tempo de verificar eu tava botando filtro, foi sem querer, gente. Eu fiz uma maquiagemzinha, mas o filtro ajuda bastante. Hoje em dia dá pra você checar a tradução, né? Embora, pelo amor de Jesus, gente, para de traduzir. Mas vamos lá, continuando. Então vamos lá. Por que você... Tá fácil agora. Tá fácil. Você vai tentar responder pra mim a pergunta dessa live. Por que eu ainda não falo inglês?
É horrível assistir dublado. Música de término para casamento. Exatamente, tem um monte. Tem música de morte. Gente. More than word. Ai, cara. I'm so sorry. I'm so sorry. Gente, responde pra mim aí. Por que é, então, que você ainda não fala inglês? Já dei a dica, o caminho das pedras. Porque ainda estou aprendendo? Não necessariamente, Ana Paula. Você já tem vocabulário suficiente para falar inglês. Porque eu não pratico todos os dias. É o caminho das pedras. É uma boa resposta, Danilo. Porque estou aprendendo. Entre aspas, Bruno, porque sou preguiçosa. É sim. Isso, concordo, Karen. Super concordo. Super agree. Quem mais vai arriscar uma resposta aí? Porque a gente tem preguiça de consumir tudo em inglês e se forçar a entender. Yes! Tá chegando, tá ficando quente. Porque fico com medo de pronunciar errado. Olha só. E como é que você vai verificar se você tá pronunciando certo ou errado? Consumindo. Consuma. O seu cérebro gruda aquilo na sua cabeça, porque não me esforço muito nisso, não. Então, a preguiça, né? A bonita da preguiça, porque eu não tenho contato com inglês todos os dias. Ana Paula, você tem contato com inglês quase todos os dias. Pelo amor, hein? Pelo amor. Mas olha só, vou responder para vocês num resumo muito melhor. Gente, porque você não pode falar aquilo que você não pensa? Você pensa em inglês? Você pensa em inglês? Responde aí, sim ou não? Você pensa em inglês? Um monte já falou que não. Adriano, também tenho medo. Na minha cabeça eu falo certo, mas quando vou falar é um desastre. Calma, gente, calma. Bruno, não. Você pensa em inglês? Não, vocês não estão pensando em inglês às vezes, né? Quem tá com mais aula aí, quem tá num sistema diferenciado, que é o caso desses meus alunos aí, pensam mais em inglês, conseguem. Mas, na maioria das vezes, você pensa em inglês? Ou você fica sempre com aquele pezinho? Of course que not. Oh, Jesus Christ. Eu tô fazendo a plena, a fina aqui na live, pra não dar uma chinelada nos meus alunos que estão falando aí, pensando em português. Ai, minha nossa. Às vezes sim, mas às vezes não. É aquele meme da Anitta, né, Ana Paula? Você pensa que eu não sei. My God, of course. Gente, se você não pensa na língua, como que você vai falar nessa língua? Não vai, coração. Não vai. Every time. Ai, minha nossa, gente, vamos parar com isso. Ai, olha, respondemos a pergunta da live. Por que eu ainda não falo inglês? Por que você não pensa em inglês, criatura? Pense em inglês, tá? Pense em inglês. Deixa eu virar a página das minhas anotações, que eu sou uma pessoa organizada. Vamos lá. Para que você possa falar, você precisa primeiro pensar. Aí você pensa em português. Aí você vai transferir para inglês. Aí você pensa em português porque você tem bagagem. Então você tem expressões idiomáticas, você tem ditados populares e você quer transferir isso para o inglês. Misericórdia! Não tem como não. Não tem como. Não tem como. Certo? Não pode, gente. Quem não pensa não fala. Muito bem, Maria Eduarda. Quem não pensa não fala. Precisa pensar em inglês. E aí, nós vamos para a terceira pergunta. Que quem é meu aluno, ou já foi meu aluno, vai saber responder. Como é que eu faço para pensar em inglês? O negócio é nem pensar, só sair falando como no português. Tá, mas como é que você vai chegar lá, amor? Vamos lá, como é que tu vai chegar nesse nível? Responde pra mim, como eu faço para pensar em inglês?
Como eu faço para pensar em inglês? Responde aí para mim. Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno, já sabe essa resposta. Põe aí nos comentários. Do mesmo jeito que chegamos no português. Tá. Falando. Tá. Você saiu da barriga da sua mãe falando. Falando, errando, aprendendo. Antes de você falar, o que você fez? Lip. É lip ou é ilip? Observando tudo e dando nome? Tem gente que andou assistindo alguns vídeos meus. A Estela. Ai, Jesus. Lipe. Seu irmão? Ah, então, olha, já vai entrar no chicote. Antes de você falar, Lipe, o que você fazia, Lipe? Karen, muito bem. Tendo contato com o inglês do mesmo jeito que tive com o português. Ana Paula aí, ó. Estudando. Karen, consumindo, vendo e ouvindo. Consumindo. Se você não consome, você vai falar o quê, meu amor? Você vai falar o quê? Aprendendo palavra por palavra é uma boa, mas como? Você vai decorar uma lista? Então, olha só, cuidado com essas dicas super masters que vocês encontram por aí. A melhor maneira de você aprender alguma coisa é você consumir e colocar em prática. Se eu te dou uma live aqui, uma super aula, você assiste, desliga e vai dormir ou vai fazer qualquer outra coisa, não coloca em prática, não adiantou nada. Não adiantou nada. Vai falar ketchup with sugar. Sim, você vai falar errado até acertar, mas antes de você falar errado até acertar, primeiro você precisa consumir. Se você não consome, você não tem o que produzir, tá? Então, antes de você... Karen Weingartner, Karen Cristina. Não tenho dinheiro para consumir tudo em inglês? Karen Cristina, eu sei onde você mora. Olha o perigo que você está correndo. Olha o risco. Ai, ai, ai. Consumir e se preparar. Gente, vocês responderam aí, ó. Tá aí. Caminho das pedras. O caminho das pedras. Pega tudo que vocês têm de inglês. Tudo que tá aí. Caderno, apostila, livro, filme, série, blá blá blá. Bora consumir isso daí em inglês sem legenda. Sem legenda. Mesmo a legenda em inglês. Filmes, séries, vídeos, dá pra mudar o idioma. E qual que é a primeira coisa que vocês têm que mudar o idioma? Que eu já falei, inclusive, para os meus alunos. Essa primeira coisa que eu falo para os meus alunos. A maioria dá migué. O que vocês têm que mudar? Onde que vocês têm que mudar o idioma? Meus alunos, sabe? Coloca aí nos comentários pra mim. Deixa eu ver. Quem sabe, sabe. Faz ao vivo. Onde que você tem que mudar o idioma? Primeira coisa que você tem que mudar o idioma. O seu celular. Seu smartphone. Seu computador. O browser que você utiliza no seu computador para fazer pesquisa. Coloca aí em inglês. Coloca seu computador em inglês. Celular, Adriano, muito bem. Por que não com legenda, filmes e tal? Gente, legenda te deixa na zoninha de conforto. A gente aprende ouvindo e repetindo, assimilando som e imagem. Ler é depois. Ler é para depois. Tá bom? Waze, olha, maravilhoso. Mas, gente, é tão estranho. O meu Maps, né? Eu não uso Waze, eu gosto do Google Maps.
Se é da China, nem português tem. Google, exatamente, Ana Paula. Mas a mulher fala, assim, o que é em inglês fala tudo direitinho. Mas como os nomes das ruas são todos em português, fica com aquele sotaque horrível, mas vale a pena. Se for legenda em inglês, às vezes ajuda. Não, não te ajuda. Não te ajuda. Legenda não te ajuda. Legenda te deixa na zona de conforto, assim como o tradutor. Tá? O momento é de consumir. Consuma, tá? Consuma primeiro. Treine seu ouvido. Põe podcast, põe entrevista, põe jornal, põe novela, põe o que você achar. Eu me perco em português também, então eu mantenho em inglês, já que me perco de qualquer jeito. Excelente! Ai, Mari, excelente! É isso aí. Gente, vocês entenderam qual é que é o lance? É muito mais simples do que qualquer coisa que vocês poderiam imaginar. É ou não é? É difícil? Fala a verdade. Minha Nossa Senhora, Lipe, você tá assistindo Game of Thrones em inglês pra começar? Misericórdia! Faz isso não! Vocês precisam, gente, pra vocês treinarem usando uma série, alguma coisa assim, primeiro, escolham uma série ou um filme que vocês amam de paixão, e que vocês já assistiram em português 1.399.000 vezes, tá? É perigoso esse negócio de pegar série com terminologia técnica. Estou adorando falar em português com a Fanny, consigo expressar. Mariana, hein? Ó, amanhã English novamente. Eu tô botando, não tô não, eu só mexi aqui pra poder ver o comentário que ele tá indo muito rápido, era do gelo. Ah, gente, qualquer coisa. Não, Danilo, esquece nativo. Danilo, esquece nativo. Não é o momento para nativo agora. Fuller House, super legal. Fuller House é super legal porque eles têm um vocabulário muito básico, vocabulário ali de casa, vocabulário de dia a dia. Então, super legal. Agora tem gente que fala assim, Game of Thrones, House, Grey's Anatomy. Gente, perigoso, tá? Perigoso, porque o inglês é técnico, tem uns níveis aí mais complicadinhos, já tô desmontando. Repara, né? E então é mais complicado. Douglas, Friends, meu xodó, né? Amo Friends, já assisti 4 vezes, todas as temporadas, amo Friends. Inclusive, esses dias terminei How I Met Your Mother, que todo mundo falava na minha cabeça que How I Met Your Mother é melhor que Friends, e não é. Definitivamente não é. É legal, rola, mas... Eu, Patroa das Crianças, super legal também. A gente já assistiu o quê? Nem sei. Bilhões de vezes, né? No SBT. Então, pode colocar em inglês e assistir, vai ser muito, muito bom. Série Heartland, eu não conheço. Uma outra dica. As Visões de Raven. Gente, Simpsons é perigoso também, mas rola, porque os episódios são curtos. Essa é outra dica que eu tenho pra dar pra vocês. Escolham séries com episódios curtos, tá? Episódios curtos, de 20, 30 minutos no máximo. Mais do que isso, fica maçante. Competição tá boa, tá? Virou um forfé isso aqui. As Visões de Raven é legal. Vale muito a pena, porque é aquele negócio do vocabulário básico, adolescente, fácil de digerir, tá? Então as séries são essas, são séries que você já assistiu, que você gosta, tá? Tem que ser alguma coisa que você goste. Pode ser filme também, desde que você já tenha assistido várias vezes em português, porque daí você não vai ficar tão preso assim naquela necessidade de entender absolutamente tudo que eles estão falando. Você já assistiu. Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe de cor salteado o que eles estão falando ali. Então tá tudo bem. Você só vai assistir os personagens falando na língua mãe deles, tá? E aí você assiste de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E cada vez que você assistir, você vai identificar uma palavra nova.
Muito bom. How I Met Your Mother é legal, Van, é legal. Não é mara, não, é legal. É passa. Fresh Prince é legal também, só que tem o problema ali do Will Smith usar muita gíria, né? Ele usa muita gíria e ele fala muito rápido também. Então isso é um pouquinho complicado, mas a série vale muito a pena. Já assistiu 399 milhões de vezes. Gente, é isso. Respondemos a pergunta, não sei nem que horas são. Adorei a participação de vocês. Adorei a participação de vocês. Muito obrigada. Espero encontrar com vocês e com os seus amigos mais vezes por aqui nas minhas lives súbitas, tá? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Manda um DM. Thank you very much. See you. Bye, bye. Não tem musiquinha aqui hoje. A Titi é brava. Sou. Ai, agora que tá vindo os comentários pra mim. Ai, que legal, cara. Ah, miss you too. Bye, bye, Lipe. Kisses. Obrigada, Van, muito obrigada. Bye bye, Adriano. Thank you. Thank you, Mari. See you guys. Thank you, Douglas. Bye, Ana Paula. Love you too. See you guys. Thank you very much.